Você é um verdadeiro pé no saco e um estorvo, Ethan. Meu nome é Ethan Calavai. Tenho 38 anos e trabalho como gerente de projetos na Crimson Harbor Group, uma empresa de construção em Portland, Oregon. Essas palavras vieram da minha mãe enquanto eu estava no corredor do hospital às 23h30, observando as enfermeiras levarem minha esposa, Emily, para uma cirurgia de emergência devido a uma apendicite supurada que havia evoluído para peritonite. Nossos filhos gêmeos de 4 anos, Mason e Lucas, estavam em casa com um vizinho que precisava trabalhar às 6 horas da manhã e não podia passar a noite lá. Eu havia ligado para meus pais porque precisava de ajuda, ajuda de verdade. Não dinheiro, não conselhos, apenas alguém para cuidar dos meus filhos enquanto eu ficava com minha esposa, que corria o risco de morrer devido a complicações. O cirurgião usou palavras como sepse e por um fio, enquanto minhas mãos tremiam e eu tentava pensar em quem poderia cuidar dos meus filhos até de manhã. Meus pais moravam a 20 minutos de distância, em uma casa que eu os ajudei a comprar 3 anos antes, quando a empresa de telhados do meu pai faliu. Eles conheciam Emily. Tinham segurado Mason e Lucas quando bebês. Tinham jantado conosco aos domingos dos últimos 4 anos, e eu nunca tinha pedido nada parecido a eles antes. Temos ingressos para ver o Fleetwood Mac com o Tyler hoje à noite, continuou minha mãe. Estamos planejando isso há meses. Seu irmão dirigiu de Seattle até aqui especialmente para este show. Fiquei ali parada segurando o telefone, observando os médicos passarem apressados por mim em direção à ala cirúrgica, e senti algo frio se instalar no meu peito. Não era raiva, nem decepção, apenas uma compreensão clara e silenciosa de que, quando mais importava, eles escolheriam um concerto em vez dos netos. Mãe, a Emily está na sala de cirurgia. Os gêmeos estão assustados. Só preciso de alguém para ficar com eles até de manhã. Chame uma babá, disse meu pai ao fundo. Não vamos perder esse programa. Desliguei sem me despedir. A vizinha, Margarete, concordou em ficar até que eu conseguisse arranjar outra coisa. Liguei para um serviço de babás e paguei $300 para que uma babá cuidasse dos meus filhos durante a noite enquanto eu esperava na sala de espera, me perguntando se minha esposa aguentaria a noite toda. Emily sobreviveu. A cirurgia durou 4 horas e ela passou 2 dias na UTI antes de ser transferida para um quarto normal. Meus pais nunca ligaram para saber notícias dela. Nunca perguntaram sobre os meninos. 3 dias depois, minha mãe me mandou uma mensagem perguntando se ainda iríamos ao jantar de domingo. Fiquei olhando para aquela mensagem por um longo tempo antes de apagá-la. Eu sustentava meus pais financeiramente há 3 anos. Quando a empresa de telhados do meu pai faliu após um processo de um cliente cujo telhado teve vazamentos e causou danos por água, eles perderam a casa e a maior parte de suas economias. Eu entrei em cena porque é isso que se faz pela família. Eu lhes dava $2.000 por mês para cobrir o aluguel e as despesas. Coloquei-os no meu plano de celular. Paguei o seguro do carro deles e ajudei com as despesas médicas quando minha mãe precisou de tratamento dentário. Eles nunca pediram nada disso, eu ofereci porque achava que era o que bons filhos faziam. Meu irmão Tyler, que trabalhava como engenheiro de software em Seattle, mandava dinheiro para eles de vez em quando, mas nada regular. Ele tinha a própria vida, os próprios problemas, e eu nunca me ressenti disso. Eu ganhava bem no Crimson Harbor Group, e Emily trabalhava como enfermeira, então podíamos ajudá-los. Os sinais de alerta estavam lá há meses, pequenas coisas que eu ignorei ou justifiquei. Quando Mason quebrou o braço no verão passado, meus pais disseram que não podiam vir ao hospital porque tinham planos com amigos. Quando Lucas teve pneumonia em fevereiro, eles vieram uma vez e passaram a maior parte do tempo reclamando das taxas de estacionamento. Quando Emily sofreu um aborto espontâneo do nosso terceiro filho em janeiro, minha mãe disse, essas coisas acontecem por um motivo, e talvez devêssemos parar de tentar ter mais filhos. Eu dizia a mim mesma que eles estavam apenas ficando mais velhos, que lidavam com o estresse de maneira diferente da minha. Meu pai sempre foi prático a ponto de ser frio, e minha mãe nunca foi do tipo que largava tudo para dar apoio emocional. Mas Emily percebeu coisas que eu não tinha notado. Ela mencionou que eles pareciam mais interessados no que eu poderia fazer por eles do que em fazer parte das nossas vidas.
Eles nunca perguntam sobre os meninos, a menos que queiram alguma coisa, disse ela certa noite, depois que meus pais ligaram perguntando se eu podia pagar pelos pneus novos do carro deles. Quando foi a última vez que eles vieram aqui só para nos ver? Eu não conseguia me lembrar. Cada visita, cada telefonema, cada interação parecia envolver algum pedido ou expectativa. Precisavam de ajuda com o computador, a televisão, as contas. Queriam que eu desse uma olhada no carro deles, consertasse o triturador de lixo ou os levasse a consultas médicas quando o carro deles estava na oficina. Mas eles eram meus pais. Eu pensava que era assim que as famílias funcionavam. Você ajuda uns aos outros. Você está presente quando é importante. Você coloca a família em primeiro lugar, especialmente quando há filhos envolvidos. Na noite em que Emily foi submetida à cirurgia, descobri que eu estava enganado sobre o que a família significava para eles. Emily voltou do hospital na tarde de quinta-feira, fraca, mas viva. Os gêmeos estavam hospedados na casa da minha cunhada enquanto Emily se recuperava. E quando os buscamos, Mason perguntou por que a vovó e o vovô não tinham ido visitar a mamãe no hospital. Depois daquela pergunta, fiquei sentada na minha caminhonete em frente à casa da minha cunhada por 20 minutos, encarando minhas mãos no volante. Meu filho de 4 anos tinha percebido algo que eu estava tentando ignorar. Meus pais não ligaram, não mandaram mensagem, nem vieram nos visitar durante a pior semana das nossas vidas. Eles foram ao show, curtiram a noite com o Tyler e seguiram a vida como se nada tivesse acontecido. Naquele fim de semana, eles ligaram para nos convidar para o jantar de domingo. Minha mãe agiu como se a semana anterior não tivesse acontecido. Ela falou sobre o show, como tinha sido maravilhoso, como Tyler tinha conseguido ingressos para os bastidores para que eles pudessem conhecer a banda. Ela mencionou que eles tinham tirado fotos e postado nas redes sociais, mostrando a noite enquanto a nora lutava pela vida na cirurgia. Deveríamos fazer isso mais vezes, disse meu pai. Tyler disse que talvez volte a morar em Portland se encontrar um emprego certo. Não seria ótimo? Sentei-me à mesa deles, observando-os servir a comida que eu havia pago, numa casa que eu os ajudei a comprar. E senti algo se quebrar dentro de mim. Não raiva, não mágoa, apenas uma compreensão clara e definitiva de quem eles realmente eram. Eles escolheram um concerto em vez dos netos. Escolheram o entretenimento em vez da emergência. Escolheram a visita de Tyler em vez da crise do próprio filho. Naquela noite, liguei para meu advogado. Eu vinha enviando dinheiro para meus pais por transferência automática todos os meses e queria que isso fosse interrompido imediatamente. Também queria bloquear o acesso deles a uma conta poupança que eu havia aberto para emergências, uma conta que eles vinham usando para diversas compras não emergenciais ao longo do último ano. Tem certeza disso? Perguntou o meu advogado. Às vezes, esses acordos financeiros familiares podem se complicar se forem alterados repentinamente. Tenho certeza, eu disse, e quero que fique documentado que esta é uma decisão minha, tomada com pleno conhecimento das consequências. Emily estava sentada ao meu lado quando fiz aquela ligação. Ela havia passado por uma cirurgia, uma infecção e dias de incerteza, mas estendeu a mão e segurou a mim enquanto eu falava com o advogado. Ela entendia o que aquilo significava. Sabia que cortar o apoio financeiro aos meus pais criaria uma crise para eles, assim como a recusa deles em ajudar havia criado uma crise para nós. A diferença era que a nossa crise tinha sido sobre vida ou morte. A deles seria sobre dinheiro e conveniência. Desliguei o telefone e me senti mais leve do que em anos. Meus pais descobriram o dinheiro desaparecido na primeira terça-feira do mês seguinte. Meu pai me ligou no trabalho, com a voz embargada pela confusão e pelo que parecia ser pânico. Ethan, está havendo um problema com o banco. Nossa conta está com saldo zero e eles disseram que a transferência automática foi cancelada. Você pode ligar para eles e resolver isso. Eu estava revisando as plantas de um novo complexo de escritórios quando ele ligou. Larguei a caneta e olhei pela janela para as equipes de construção trabalhando em nosso projeto atual, homens com famílias, homens que compareciam ao trabalho todos os dias, estivessem com vontade ou não, homens que entendiam que responsabilidade significava fazer o que precisava ser feito, independentemente da conveniência pessoal. Pai, não há nenhum problema com o banco.
Eu cancelei a transferência. Um silêncio se estendeu entre nós por quase 1 minuto. Eu consegui ouvir minha mãe falando ao fundo, perguntando o que o banco havia dito, se havia ocorrido algum engano. Você cancelou? Por que você faria isso? Porque a família cuida da família em emergências. Você me ensinou isso quando eu era jovem. Aparentemente, shows são mais importantes do que emergências agora. A voz do meu pai mudou, tornando-se defensiva e alta. Isso não é justo, Ethan. Tínhamos esses ingressos há meses. Não podíamos simplesmente jogar esse dinheiro fora. Emily estava bem. Você estava sendo dramático. Emily ficou 4 horas na sala de cirurgia. Ela teve peritonite. Ela poderia ter morrido. Mas ela não morreu. Você está dando mais importância a isso do que realmente tem. Você sempre faz isso. Você sempre transforma tudo em algo sobre você. Eu desliguei. 30 minutos depois, minha mãe ligou. Ethan, querido, acho que houve um mal-entendido. Seu pai está chateado, mas podemos resolver isso. Somos família. Família não guarda rancor por bobagens como essa. Coisas bobas. Bem, você sabe o que eu quero dizer. Deu tudo certo. Emily está em casa. Os meninos estão seguros. E Tyler disse que o show foi absolutamente incrível. Conseguimos conhecer Lindsay Buckingham. Você sabe o quão raro isso é? Sentada na minha cadeira de escritório, observando as equipes de construção pela janela, percebi que minha mãe realmente não entendia o que estava dizendo. Na cabeça dela, a cirurgia de emergência da Emily era um pequeno inconveniente que já havia sido resolvido, enquanto conhecer um membro do Fleetwood Mac era uma experiência única na vida que justificava qualquer decisão que tivessem tomado. Mãe, preciso ir. Tenho trabalho para terminar. Espere, Ethan, e o dinheiro? Temos contas a pagar esta semana. O aluguel vence amanhã e, sem essa transferência, não conseguiremos pagar. Você vai dar um jeito. Você sempre dá. Naquela noite, Tyler ligou. Sua voz era diferente da dos nossos pais, mais cautelosa, mas eu conseguia perceber a mesma suposição implícita de que eu estava sendo irracional. Olha, Ethan, eu entendo que você esteja chateado, mas a mamãe e o papai estavam ansiosos por esse show há meses. Eles compraram os ingressos em fevereiro. Você não pode esperar que eles simplesmente joguem tudo fora porque a Emily teve algum problema de saúde. Algum problema médico? A Tyler passou por uma cirurgia de emergência. Ela ficou 2 dias na UTI. Sim, mas ela está bem agora, não é? Quer dizer, você está falando como se ela quase tivesse morrido ou algo assim. Ela poderia ter morrido, disse o cirurgião. Então eu estava sentada na sala de espera do hospital à meia-noite, tentando encontrar alguém para cuidar dos meus gêmeos de 4 anos, e nossos pais me disseram que eu era um estorvo. Tyler ficou em silêncio por um momento. Então disse, talvez você devesse ter se planejado melhor. Contratado uma babá fixa ou algo assim. Eu também desliguei na cara dele. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem da minha mãe. O Tyler vai ajudar com o aluguel este mês, mas isso não pode continuar. Precisamos conversar. Eu fiquei olhando para aquela mensagem enquanto tomava meu café e observava Emily ajudar os gêmeos a se arrumarem para a pré-escola. Ela ainda se movia lentamente, ainda se recuperando da cirurgia, mas estava viva, em casa e rindo de algo que Lucas tinha dito sobre seus caminhões de brinquedo. Meus pais perderam tudo isso. Eles escolheram perder. Fui para o trabalho pensando no comentário do Tyler sobre planejar melhor. Quanto mais eu pensava nisso, mais irritado eu ficava, não porque ele estivesse errado, mas porque ele não havia entendido nada. Não se tratava de planejamento ou preparação. Tratava-se do que você faz quando alguém que você ama está em crise. Naquela tarde, liguei para o meu banco e pedi o extrato de todas as transações que meus pais haviam feito na conta poupança de emergência a qual eu lhes havia dado acesso. O que descobri me fez parar o carro no acostamento e ler os extratos 2 vezes. No último ano,
eles sacaram dinheiro para comprar uma televisão nova, fazer uma viagem de fim de semana para a praia, jantar em restaurantes caros e comprar ingressos para 3 shows diferentes. Nada disso era emergência. Tudo eram luxos que eles compraram com o dinheiro que eu havia guardado para emergências de verdade. Os ingressos para o show do Fleetwood Mac custaram $450 cada. Tyler dirigiu de Seattle até lá e pagou um quarto de hotel no centro para que pudessem ficar perto do local do show. Eles aproveitaram o fim de semana ao máximo, jantaram em restaurantes caros e fizeram compras em boutiques perto do hotel. De acordo com os extratos bancários, eles gastaram mais de $1.500 naquele fim de semana, a maior parte da conta de emergência. Enquanto eu estava sentada na sala de espera do hospital, eles tiravam fotos com estrelas do rock e postavam nas redes sociais. Quando cheguei em casa, Emily estava descansando no sofá enquanto os gêmeos brincavam com blocos no chão da sala. Mostrei a ela os extratos bancários, e ela os leu em silêncio por vários minutos. Eles estavam te tratando como um caixa eletrônico, disse ela finalmente. Nunca se tratou de ajudá-los em um momento difícil. Tratava-se apenas de ter acesso a dinheiro sem precisar prestar contas. Sentei-me ao lado dela e observei meus filhos construindo torres com seus blocos, concentrados em fazer com que cada estrutura fosse mais alta que a anterior. Eles tinham 4 anos e entendiam que, quando se constrói algo importante, é preciso prestar atenção a cada detalhe. Não se pode simplesmente desistir quando a coisa mais importa. Meus pais tinham ido embora. Eles vinham indo embora há meses, talvez anos, enquanto eu me convencia de que apoio financeiro era a mesma coisa que lealdade familiar. Eu deveria ter percebido isso antes, eu disse. Emily estendeu a mão e pegou a minha. Você confiou neles porque é uma boa pessoa. Você presumiu que eles se importavam conosco da mesma forma que você se importa com eles. Naquela noite, liguei para Tyler e deixei uma mensagem na caixa postal. Analisei os extratos bancários da conta de emergência que mamãe e papai têm usado. Se você quer saber por que estou chateada, pergunte a eles sobre os $1.500 que gastaram durante o fim de semana do seu show. Pergunte por que chamaram de fundo de emergência se estavam usando para entretenimento. Ele nunca retornou a ligação. Passei a semana seguinte fazendo ligações e acertando novos detalhes. Primeiro, tirei meus pais do meu plano de celular e cancelei o seguro do carro deles. Depois, liguei para o proprietário do apartamento deles e o informei que eu não seria mais responsável pelo pagamento do aluguel a partir do mês seguinte. Meu advogado sugeriu que eu enviasse aos meus pais uma carta registrada explicando as mudanças, tanto para proteção legal quanto para garantir que eles entendessem claramente a situação. Escrevi isso numa quarta-feira à noite enquanto Emily ajudava os gêmeos com um quebra-cabeça na mesa da cozinha. Queridos mamãe e papai. Com efeito imediato, estou interrompendo todo o apoio financeiro. Isso inclui transferências mensais, acesso emergencial à conta, serviço telefônico, pagamentos de seguro e quaisquer outras despesas que eu vinha cobrindo. Esta decisão é final e irrevogável. Se você tiver dúvidas sobre sua situação financeira, sugiro que entre em contato com Tyler ou faça outros arranjos. Assinei, reconheci firma e enviei por correio registrado no dia seguinte. Emily leu a carta antes de eu enviá-la. Parece dura, disse ela. Ótimo. Deve soar duro. Eles foram duros quando me disseram que eu estava causando transtornos enquanto você estava na cirurgia. Meus pais receberam a carta na sexta-feira. No sábado de manhã, meu celular tinha 17 chamadas perdidas e 12 mensagens de voz. Ouvi todas elas enquanto estava sentado na minha caminhonete, do lado de fora da loja de materiais de construção. As primeiras mensagens eram confusas e suplicantes. Minha mãe insistia que devia haver algum mal-entendido, que famílias não se tratavam dessa forma por causa de uma pequena discussão. Meu pai foi mais direto, exigindo que eu retornasse a ligação imediatamente e parasse de agir como uma criança. Na 10ª mensagem, eles já estavam furiosos. Minha mãe me chamou de egoísta e ingrata, listando todas as coisas que eles tinham feito por mim quando eu era criança. Meu pai disse que eu estava tentando controlá-los com dinheiro, que eu não era melhor do que um agiota. As últimas mensagens eram desesperadas.
Eles haviam conversado com Tyler, que concordou em ajudar temporariamente, mas não conseguiria cobrir todas as despesas a longo prazo. Precisavam do apoio mensal para continuar. Estavam dispostos a discutir a situação e chegar a um acordo. Apaguei todas as mensagens sem retornar nenhuma das ligações. O domingo chegou e passou sem o habitual convite para o jantar. Na manhã de segunda-feira, recebi uma mensagem de Tyler: "Mamãe e papai estão passando por momentos muito difíceis. Isso está afetando toda a família. Podemos conversar?" Respondi: "Eles tiveram dificuldades para encontrar babás para os netos durante uma emergência médica. Agora, podem ter dificuldades até para pagar as próprias contas." Tyler me ligou naquela tarde. "Olha, eu entendo que você esteja com raiva, mas você não pode simplesmente cortar relações com eles completamente. Eles são nossos pais. Eles estão ficando mais velhos e precisam de ajuda. Eles precisavam de ajuda para definir suas prioridades. Eu os ajudei com isso. Ethan, seja razoável. Não posso sustentá-los sozinha. Tenho minhas próprias despesas. Então eles precisarão encontrar outra solução. Talvez arrumar empregos. Talvez reduzir o padrão de vida. Talvez parar de ir a shows que não podem pagar. Você está sendo cruel. Estou sendo prática. Eles me ensinaram que a família vem em primeiro lugar. Estou apenas aplicando essa lição de uma maneira diferente da que eles esperavam." Naquela noite, Emily e eu colocamos os gêmeos na cama e sentamos na varanda dos fundos tomando café e assistindo ao pôr do sol. Pela primeira vez em anos, senti que podia respirar sem me preocupar com a crise financeira de outra pessoa. "Algum arrependimento?" perguntou Emily. "Nenhum." 3 semanas depois de eu ter enviado a carta registrada, alguém bateu à nossa porta da frente às 19 horas de uma terça-feira. Eu estava ajudando Mason com um livro de colorir enquanto a Emily dava banho no Lucas lá em cima. Quando abri a porta, meus pais estavam na varanda, parecendo menores e mais trêmulos do que eu jamais os vira. Minha mãe carregava uma sacola de compras cheia do que pareciam ser papéis e fotografias. Meu pai não parava de transferir o peso de um pé para o outro, evitando contato visual. Pareciam pessoas que esperavam por essa conversa havia semanas e temiam cada segundo dela. "Não tínhamos ideia de que você seria tão sensível a isso", disse meu pai antes que eu pudesse falar. "Pensávamos que você entendesse que tínhamos feito planos." Minha mãe deu um passo à frente, estendendo a sacola de compras. "Trouxemos fotos do show e o Tyler escreveu uma carta para você explicando tudo. Somos família, Ethan. Você não vira as costas para a família por causa de uma simples desavença." Eu os observei parados na minha varanda, tentando negociar o retorno do meu apoio financeiro com fotos do show e uma carta do meu irmão. Eles ainda não entendiam o que tinham feito de errado. Achavam que se tratava de mágoas e falta de comunicação, não de abandono durante uma crise. "Sabemos que você ficou chateada", continuou minha mãe. "Mas a Emily está bem agora. Os meninos estão bem. Tudo se resolveu. Não há motivo para continuar nos punindo por algo que nem sequer foi uma emergência de verdade." Fiquei parado na porta de casa, ouvindo minha mãe explicar por que a cirurgia de emergência da minha esposa não era uma emergência de verdade, e senti a última dúvida desaparecer da minha mente. Eles não vieram para pedir desculpas. Não vieram para reconhecer o que tinham feito. Vieram para me convencer de que eu estava errado em esperar que agissem como avós quando seus netos mais precisavam deles. "Exatamente", eu disse. Eles pareciam confusos, esperando que eu continuasse, explicasse o que eu queria dizer ou os convidasse para entrar e discutir a situação. Em vez disso, fechei a porta. Pela janela, observei-os parados na minha varanda por vários minutos, provavelmente tentando decidir se batiam de novo ou iam embora. Por fim, voltaram para o carro, minha mãe ainda segurando a sacola de compras cheia de fotos do show. Emily desceu as escadas com Lucas enrolado em uma toalha, com o cabelo ainda úmido do banho. Quem estava à porta? Meus pais. Eles queriam me mostrar fotos do show do Fleetwood Mac. Ela me encarou por um instante, depois balançou a cabeça. Mesmo agora, eles não entendem. Naquela noite, depois que os gêmeos dormiram,
Emily e eu sentamos na sala de estar e conversamos sobre o que aconteceria a seguir. Tyler estava ligando com menos frequência, provavelmente percebendo que seus esforços para mediar a situação não estavam funcionando. Meus pais aparentemente haviam encontrado empregos de meio período e se mudado para um apartamento menor, de acordo com informações que Tyler havia compartilhado em sua última mensagem de voz. Você acha que eles vão continuar tentando? Perguntou Emily. Talvez, mas não importa. Eles me mostraram quem são quando mais importava. As pessoas não mudam suas prioridades essenciais nessa idade. 6 meses depois, Emily estava completamente recuperada e voltou a trabalhar em tempo integral. Os gêmeos começaram o jardim de infância. Fui promovido a gerente sênior de projetos no Crimson Harbor Group. Compramos uma casa maior, em um distrito escolar melhor, e com um quintal maior para os meninos brincarem. Meus pais nunca conheceram nossos novos vizinhos. Eles nunca viram a nova escola dos meninos, nem os ajudaram com a lição de casa, nem assistiram aos jogos de futebol deles. Eles haviam escolhido suas prioridades, e eu havia escolhido as minhas. Às vezes, Emily me perguntava se eu sentia falta deles. Eu lhe dizia a verdade, sentia falta dos pais que eu achava que tinha, mas não sentia falta das pessoas que me chamaram de estorvo durante a pior noite de nossas vidas. Depois de alguns meses, os gêmeos pararam de perguntar sobre a vovó e o vovô. As crianças se adaptam rapidamente quando os adultos estabelecem limites claros. Aprendi que família não se resume a laços de sangue ou obrigações. Trata-se de estar presente quando importa, mesmo quando é inconveniente, mesmo quando se tem outros planos, mesmo quando se preferiria estar em outro lugar. Algumas lições custam mais do que outras. Esta me custou $2.000 por mês e o dinheiro de 2 pais, mas me ensinou exatamente o valor da minha família.